Você tem noção de que você não precisa carregar mais as dores que você tem carregado? De que você não precisa carregar mais essas feridas que tanto têm te incomodado? De que você é livre para viver uma vida nova em Cristo? Pois nesse vídeo eu vou falar para você o quanto Jesus te ama, o quanto ele sente a sua dor, o quanto ele te compreende e o quanto ele carregou sobre ele tudo que te machuca e te assusta nesse mundo. Olá, tudo bem com você? Eu sou a Ana Clara e você está no canal Mensagens da Ana. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse canal de transmissão de mensagens do Evangelho. Aqui eu prego a palavra do Senhor e nada mais. Bom, a palavra de hoje está baseada no Evangelho de João, no capítulo 19, no versículo 28 até o versículo 30, que diz assim, vamos ler a palavra de Deus. Mais tarde, sabendo que então tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse, tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então, embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Nesse dia, Jesus morreu. Sim, Jesus foi crucificado, açoitado, torturado, e ele morreu. Ele experimentou a morte da pior maneira que ele poderia experimentar. Ele foi muito torturado. E mais do que isso, pior do que a tortura externa, do que a tortura física, pior do que ele ter sido literalmente pregado numa cruz, foi a separação, o abandono do Deus Pai em relação a ele. Ele se sentiu só, ele se sentiu com um espírito abatido, com um espírito aflito. Momentos antes de sua crucificação, Jesus chegou a suar sangue, que foi comprovado pela psicologia que é um estado que seres humanos chegam quando eles estão numa aflição tremenda, uma aflição muito grande, uma aflição difícil de ser calculada. Eu, pelo menos, nunca estive assim, nunca ouvi falar de uma pessoa que esteve a não ser Jesus. Porque, antes de tudo, ele foi 100% Deus e 100% humano. Ele é 100% Deus e ele se fez humano, ele se fez pequeno por nós, por mim e por você. A gente está vivendo uma época de Páscoa e eu queria que você soubesse que você é amado, que você é amada por Jesus, que ele tem uma identidade nova para você. Eu sei que às vezes você pode ter feito uma coisa errada, você pode ter feito uma coisa da qual você não se orgulha mais, que se você fosse pensar hoje, talvez você não fizesse, mas no passado você fez, ou de repente é até recente, e você não se orgulha da vida que você tem levado. Mas saiba que tem algo muito precioso dentro de você, pois as feridas da tristeza profunda, as feridas que faz você querer se mutilar, que fazem você querer se mutilar, as feridas que tanto te machucam, as feridas que você tem carregado, o pânico, a dor, Jesus carregou por você, para que você tivesse uma vida em abundância. Então, seja livre, aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador, seu Senhor e Salvador, pois Ele te ama. Ele é seu Pai, Ele é tudo para você. Falando nessa questão de salvação, eu queria apresentar para você uma coisa que a gente já está falando, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e é muito importante a gente ter um guia, uma forma de interpretar a Escritura, porque muitas vezes a gente não consegue interpretar as Escrituras Sagradas e não consegue entender mesmo o básico do que está sendo dito. Então, se você tem essa dificuldade, ou se você já entende o que a Escritura Sagrada, o que a Bíblia Sagrada diz, mas você sente a necessidade de se aprofundar mais de Gênesis a Apocalipse, tem um manual que eu achei na internet, que ele é bem acessível, e ele também explica muito bem
mesmo se você nunca tiver tido contato nem com teologia, nem com a Bíblia antes, você vai conseguir entender de uma maneira muito simples. E você comprando pelo link que está na descrição ou o link no primeiro comentário fixado, você ajuda o canal, porque você vai estar ajudando a mim, apoiando que o canal cresça, porque é um link de afiliado, é como se eu estivesse me associando a esse guia, né? Que é um guia em formato de e-book, que você vai poder tirar todas as suas dúvidas sobre a Bíblia. É bem legal, eu gostei. Espero que você goste também. E se você quiser comprar por esse link, você vai estar apoiando o canal, me apoiando, tá bom? E voltando agora aqui ao nosso tema principal, a tristeza de Jesus, ela simplesmente machucou ele de uma forma não apenas exterior, mas interior, acabando com a cumplicidade Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, mas tornando ele só. E isso fez com que ele enfrentasse as trevas mais densas e mais profundas. Então, se você, por acaso, sente que você já está enfrentando trevas obscuras, de que você está enfrentando situações horríveis, situações difíceis, saiba que Jesus enfrentou tudo isso e ele compreende você e ele tem uma realidade nova para a sua vida. Que Jesus te abençoe. Fica com ele, feliz paz.